Boa tarde, queridos. Sejam todos bem-vindos. Trago para vocês um pensamento, né, para a gente poder começar o nosso encontro do Minutos de Sabedoria. Procure viver mais sua vida interior. A agitação da vida não deve atingir nosso eu verdadeiro, nossa alma. Não deve fazer esquecer a coisa mais importante, a centelha divina é o nosso eu real, do qual nosso corpo é apenas um reflexo. Portanto, procure viver mais intensamente sua vida interior, a vida de seu eu verdadeiro, de sua alma. Seria, no caso, num momento de tanta agitação, de tanta inquietude, né? É necessário você buscar aí o que existe de mais sagrado, o seu eu interior, onde nós temos um Pai maravilhoso que nos orienta, bons espíritos que estão sempre à disposição para nos ajudar, se nos colocarmos também a entender as suas mensagens, os seus ensinamentos. A doutrina, então, faz esse momento sagrado e único, onde podemos nos aprofundar em quem realmente somos e, principalmente, perceber que é dentro desse silêncio, desse momento, que a gente consegue ampliar a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de ver e de perceber o que é melhor para realizarmos no cotidiano. Então, no meio de tanta agitação, no meio de tanta inquietude, no meio de tantas angústias e dores, é o momento para que a gente possa realmente buscar o equilíbrio e esse bem-estar, que vocês possam estar conectados nesse momento de uma maneira muito inteira, né? Integre-se, né? Integre-se nesse momento, faça parte desse momento, silencie aí todos os outros eletrônicos que podem tirar a sua atenção, sente-se de uma maneira confortável, para a gente fazer a nossa prece e tentar buscar esse eu interior nesse momento, para que a gente possa se restaurar das nossas aflições, das nossas dores, e aí tentar entrar numa sintonia para a gente estudar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, peço que vocês fechem os olhos, entrem em silêncio, né? Que sua mente silencie, escute o seu coração, tenta aliviar as batidas desse coração acelerado, conforme a sua respiração. Perceba que o seu corpo inteiro, ele pede para você acalmar, para você silenciar, para que juntos possamos compreender a palavra de Jesus, o ensinamento que Jesus quer nos passar através da palavra, uma palavra simples, direta, onde precisamos apenas acalmar o nosso espírito para que a gente possa compreendê-la e juntos faremos isso. Então peço ao amado Jesus que nos inspire, nos acalme nas angústias e aflições, nas dores, nas nossas perdas, que nossos irmãos que partiram sejam iluminados no seu caminho de volta à pátria celestial, que os nossos irmãos que estão, no caso, passando por dores, seja no hospital ou em casa, ou isolados, que suas dores sejam minimizadas, sejam suplantadas pelo amor, pela fé, pela esperança, que tudo isso vai passar. Nos guia segundo a tua vontade, ó Pai, e nos guia sempre servindo para o bem, que possamos sempre estar à frente das tuas obras, servindo, como tentamos diariamente melhorar nossos pensamentos, sentimentos e ações. Faça com que o nosso encontro de hoje
seja produtivo e de muito amor. Assim seja. Bem, o nosso pensamento, né, é voltado para a doutrina espírita. Então, quando eu abri de forma aleatória o Evangelho, veio, no caso, no capítulo 17, o homem no mundo. E aí é um momento bem atual que a gente pode pensar junto. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Então, no Evangelho traz para a gente, só nesse primeiro parágrafo, a ideia de que muita gente às vezes busca uma sublimação do momento. E não é sublimar o momento. Nós somos humanos, nós somos pessoas que estão no processo evolutivo, que erra, que tem a necessidade de pedir perdão, tem que ter muita paciência, muita tolerância, para que a gente possa viver uma realidade entre os homens, abrindo mão das nossas vicissitudes. O momento mais difícil é esse, né? Viver entre nós, dentro da nossa época, onde as facilidades do mundo atual nos conduz para vários ambientes diferentes, se voltar para o eu interior, como um minuto de sabedoria trouxe para a gente a mensagem. Precisamos, de uma maneira muito simples, buscar esse eu interior e abrir mão das banalidades do dia a dia. Ter esse momento do Evangelho no lar, com a sua família, ter o seu momento de estudo da doutrina espírita, ter o seu momento, independente de religião, de consagração ao Deus, ao eu sagrado que existe dentro de você. E a partir desse sentimento de pureza, a gente pode santificar não um homem sublimado, já santo, mas um homem que dentro da sua realidade, dentro da sua vivência, pode sim praticar melhor o bem, pode sim praticar mais o amor, pode sim praticar, melhorar suas relações afetivas com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta e com as pessoas difíceis do seu relacionamento. E aí continua. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da consciência limpa da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Esse pequeno parágrafo é maravilhoso, que nos recorda, nós somos os herdeiros. Nós temos um Pai altamente bondoso, misericordioso, que tudo que a gente está passando aqui, como a palavra já diz, passando, né, é passageiro, e que nós temos
uma grandeza de herança muito maior em um plano muito especial, que a gente possa entender e compreender isso, para que juntos, enquanto herdeiros, a gente tenha um outro trabalho em uma outra dimensão e dê continuidade ao que tentamos fazer aqui, que compreendamos que os nossos irmãos que partiram, que se desencarnaram, que eles não estão mortos, né? Eles estão simplesmente em uma outra forma de vida. E quando coloca aqui para a gente ser alegre e não confrontar os que não compreendem, eu sempre me vejo diante de situações de conflito que às vezes nos obriga, né, às vezes ser mais um pouco duro com a palavra, com a expressão, mas não precisa confrontar. Se o outro não compreende a sua fala de amor, se o outro não te compreende na tua fala de perdão, permita que ele siga o seu caminho e você busque o seu eu interior, busque encontrar-se cada vez mais, pois você é herdeiro, nós somos herdeiros, então vamos seguir o nosso caminho alegres e felizes. No outro parágrafo, diz o seguinte: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Mas quais seriam essas obras, né? Em que momento a gente pode solicitar essa bênção e pedir que essa obra seja realizada? E aí eu lembro de coisas simples que a gente pode pensar ao acordar pela manhã e a necessidade de se levantar para poder ir trabalhar, né? É a nossa obra enquanto homem desse mundo, dessa época, tem que sair de casa, tem que ir trabalhar, tem que enfrentar trânsito. E em cada ação que eu faço, em cada ida ao meu ambiente, seja de trabalho, de estudo, de compras, eu posso trabalhar a obra do Senhor, a obra de Jesus. Eu não tenho que seguir a minha ideia de construção de bens materiais. Se lembra do parágrafo, né, que já tinha sido lido? Eu tenho que me afastar das banalidades do dia a dia. Eu posso transformar o meu dia a dia em coisas santificadas. O meu trabalho, as relações com amigos, a minha ida ao supermercado, o encontro com pessoas que eu nem conheço e que eu posso cumprimentar, dar um bom dia, uma boa tarde, e já vai fazer muita diferença, porque nós somos pessoas alegres, convictas de que somos herdeiros. E traz que a virtude ela não tem que ser esse aspecto severo e sombrio. Você possuir virtudes, você andar em um padrão moral um pouco mais alto, não significa que você vai ser uma pessoa triste. Ao contrário, nós podemos tentar buscar um padrão de moral um pouco mais alto, servindo cada vez mais a nossa felicidade, ao nosso prazer, mas um prazer diferente do prazer que é mantido somente por coisas materiais. Vem um próximo parágrafo que diz o seguinte: a perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis,
é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Então, não é para a gente se isolar em um canto e somente elevar nosso pensamento em prece sem trabalhar com a caridade, né? Sem a caridade não há salvação. E recomenda, é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia. O Evangelho é de uma simplicidade que a gente pode ler e discutir por horas, mas como temos alguns minutos, a gente precisa trabalhar, então, a necessidade de compreender quais seriam essas ações, como seria esse relacionamento, que às vezes se torna tão difícil, quando coloca que é justamente nas lutas mais difíceis, é quando a gente perde um parente, um ente querido, e a gente compreende que a morte não é o fim, mas a gente acredita na reencarnação, a gente acredita na vida após a morte, e a gente, no caso, tem um sofrimento, não é deixar de chorar, né? O choro complementa a ausência, o vazio que a saudade provoca desse ente querido que não está mais entre nós. Mas é a tristeza abatida, aquele sofrimento que nos carrega para uma depressão. Não, é nessa luta difícil que eu sigo na minha obra. Eu continuo servindo, eu continuo amando, eu continuo vivendo e tentando praticar o bem. Quando coloca a questão das posições sociais, normalmente, por ser uma pessoa um pouco mais simples, aí talvez diga o que eu tenho a oferecer, como eu posso fazer essa caridade. É na simplicidade da palavra, né? Muita gente precisa apenas ouvir, muita gente precisa apenas de companhia, muita gente precisa apenas que você perceba que ela existe. Nós temos muitos invisíveis à nossa volta, muita gente esquecida no olhar, no abraço, né? A gente não pode dar abraço nesse momento, mas nós podemos dirigir a palavra, saber como o outro está. E nessa luta diária de sofrimento, de angústias, a gente dizer ao outro, dizer a nós mesmos que nós somos herdeiros, né? Eu adorei essa palavra e essa expressão que nos fortalece no meio da dor, que a dor ela não seja maior do que a nossa herança, porque Jesus ele já demonstrou que quanto mais fazemos pelo outro, quanto mais amamos, isso volta para a gente em dobro, em triplo, e que a gente perceba que o simples ato de amar, de respeitar o outro, nos traz essa condição. E nesse momento, em meio a um mundo moderno, de exigências e banalidades, a gente percebe que o que nós precisamos é buscar dentro de nós mesmos essa nossa fé e a nossa esperança, para que aos poucos a gente possa melhorar. Como último parágrafo, traz para a gente o seguinte: não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. E é com essa pureza que, no caso, fechamos o nosso Evangelho do Homem no Mundo, né, do capítulo 17, o item é o 10, para que a gente possa refletir. Esse amor puro, é esse amor singelo, esse amor repleto de caridade, é essa alegria de sermos herdeiros, de sermos, no caso, continuidade do serviço e da obra de Jesus, que a gente se coloca diante de todos. Eu espero que vocês tenham aproveitado
pouco momento de 20 minutos para poder refletir e buscar esse eu interior e buscar as suas forças na palavra do Evangelho. Que Jesus esteja sempre presente no nosso cotidiano, inspirando-nos a servi-lo cada vez mais. Vamos então fazer a nossa prece e agradecer por esse momento, por essa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço aos que compõem a casa de oração do Prozebem e toda a equipe maravilhosa que acolhe, que orienta, que ensina. Tenho aprendido bastante, quero aprender cada vez mais com todos vocês. Fechamos nossos olhos para agradecermos esse momento de ensinamento e de inspiração divina. Senhor Jesus, te agradeço por mais uma aprendizagem, onde tudo acontece no seu tempo, onde todas as banalidades e vicissitudes do dia a dia são suplantados pelo teu amor. Que nossas angústias, aflições e dores sejam transplantadas, sejam modificadas para somente servir, para sentir somente o bem e o amor que o Senhor repassa para todos nós. Nos guia segundo a tua palavra. Bons espíritos e amigos, nos orienta, nos permita seguir o caminho da verdade, da pureza, dos valores morais, que possamos melhorar a cada dia, seguindo a vontade do Pai, que vocês possam sentir a presença de Deus no seu coração, nos seus lares, e que a gente fique com Ele por hoje e sempre. Assim seja.